Estou aqui com roupa de cavaleiro, montado para falar de uma fazenda de café de Minas Gerais que casou a velha tração animal com a mais avançada mecanização. Na lavoura, teve a ousadia de aplicar doses maciças de gesso. É a história de como o burro pode modernizar a produção cafeeira, trazer lucro e ainda proporcionar belas cavalgadas. Bom dia! Bom dia! As modernas tecnologias, as pesquisas próprias para nosso clima explicam muito da atual exuberância da agricultura brasileira. Isso não quer dizer que tudo o que se fazia antes, até mesmo antigamente, esteja ultrapassado. Hoje nós vamos ver um caso curioso onde o que há de mais moderno está convivendo com o que há de mais tradicional. Colheitadeiras complexas trabalhando no mesmo espaço, onde burros e mulas puxam equipamentos adaptados para tratos e cultivos de café. Foi a solução encontrada num lugar onde não havia cafeicultura, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Um solo difícil, um clima com muita estiagem. Você vai ver que os equipamentos puxados pelos animais até que são bem engenhosos. A reportagem especial que vamos mostrar agora é a história de como um burro pode modernizar a produção de café. Novidade que o Nelson Araújo encontrou na Serra da Canastra. Ellen, o burro, na verdade, é parte da história. Ele viabiliza, como dizem os técnicos, um sistema de produção que une um ousado preparo de solo e uma tecnologia avançada com a tração animal. Berço do Rio São Francisco, a Serra da Canastra é conhecida por suas nascentes cristalinas, as cachoeiras cinematográficas, os vastos chapadões, a cultura genuína de hospitalidade carinhosa e o produto que virou referência nacional, o saboroso queijo tipo canastra. E não demora, você vai ouvir falar também do café da canastra. Descobriu-se que o microclima daqui é muito favorável ao café de qualidade. Nos últimos 10 anos, a cultura cresceu na região de 2 milhões para 30 milhões de pés. Sempre me perguntam onde é que a gente descobre as reportagens que o Globo Rural apresenta. Pois essa foi assim. Eu estava de férias andando a cavalo na Serra da Canastra quando topei com um grupo também fazendo cavalgada com uma bela tropa de mulas. Quis saber então de onde vinham animais de passeio tão ajeitados. Mulas de patrão, como se diz. Olha a resposta. Não é mula de passeio não, é mula de trabalho. É animal de serviço, é? É. Esses aí cuidam de uma fazenda de café. É. E quando estão de folga, a gente estão descansados, a gente passeia aqui na Serra da Canastra com eles. Alessandro de Oliveira é um agrônomo que virou cafeicultor e que passou a ser também pesquisador por sua conta e risco nas próprias fazendas. A tropa de passeio é consequência dos experimentos que ele desenvolve no município de São Roque de Minas. Do mesmo jeito que se une o útil ao agradável, se une o agradável ao útil. A mesma mula, o mesmo burro que levam o pessoal para passear, são treinados para o serviço no café. Animal de lazer no fim de semana, dia normal, a tropa é de trabalho. A mula deu vida à cafeicultura nossa. Então, além da redução de custo, ela deu movimentação e uma coisa mais alegre na nossa cafeicultura, além de todas as vantagens que a gente já está comprovando. Na movimentação da fazenda, o antigo e o moderno se misturam. Tem muita máquina para lá e para cá, mas a presença dos animais no ambiente também é constante. A gente passa pelo armazém de adubo, vê um burro. No pátio de embarque, parelhas cruzam a frente do guindaste. O arco da colhedeira que lá vem do talhão, de repente vira moldura para um casal de muares. E esta cena nos deixa em dúvida. O rapaz é motoqueiro ou é peão? O início de uma jornada aqui cria um visual bem fora do padrão costumeiro das fazendas de café.
Vai e vem da burrada puxando as carroças lembra um desfile de alegorias, um cortejo inusitado de engenhocas, boladas e adaptadas para vários tipos de serviço. Para a aplicação de defensivos, inicialmente o pessoal aqui trabalhou com uma bomba a motor, dessas bem barulhentas. Agora o modelo evoluiu para uma máquina totalmente silenciosa. E veja a simplicidade da adaptação. É um pneuzinho e um pneuzão. O de baixo, movimento de cima, ligado a uma catraca que tem uma corrente que aciona a bomba. Num ritmo e balanço típicos de charrete, o equipamento se embrenha leira fora numa marcha de 6 km por hora, a mesma toada de um trator. O produto é de baixo impacto, é sistêmico, injetado especialmente debaixo da saia, no pé da planta. O bico do pulverizador tem ajuste para não formar gotículas que venham intoxicar o animal. E a bomba trabalha num sistema de autorregulagem de pressão para não haver nem falta nem exagero da cauda aplicada. Se a mula andar mais devagar ou depressa, o que vai sair de produto aqui atrás é a mesma quantidade. Ela tem essa compensação, é só a inovação da bomba. A mula espadilha foi diligentemente treinada, assim como suas colegas de tropa, vamos ver mais à frente, para essas tarefas. O condutor Rafael Correia exibe a habilidade de manobra que ela tem. Essa virada de fim de linha, olha, ele diz que é mais ligeiro com a mula do que faria com um trator. E também é mais econômica, pois não gasta combustível e é silenciosa. Não tem ronco de máquina que vem incomodar o animal. A espadilha, chega no fim do dia, você vê que ela está dando sinal de que ela está fadigada, que ela está... Não. Tá bem. Tá bem. E você? Melhor, né? É, né? Aí tem... Escuta, não dá sono aí não, de ficar aí nessa toadinha e tal? Às vezes dá. Voltar a usar mulas num serviço que há décadas se faz e bem com trator é um capricho? Olha, posso antecipar que você vai admirar a eficiência dessas engenhocas. Mas adaptando aquele ditado, não vamos pôr a carroça diante dos muares. Do mesmo jeito que a tropa de passeio foi consequência da tropa de trabalho, a tração animal aqui decorre do novo sistema de cultivo adotado. Coisa que você deve ter percebido, essa rua de café é bem estreita, né? No estande convencional, a distribuição entre as linhas de plantas é de 3,5 a 4 metros, para facilitar a passagem dos tratores. Aqui a distribuição foi reduzida para 2,5 metros, para caber mais plantas por hectare. 8.000 no estreito contra no máximo 5.000 no largo. Vai produzir mais grãos, porém com um inconveniente. Quando o café cresce, o trator não passa pela rua, daí a mula. E esse capim alto, viçoso, que você vê aí no meio? Olha, não é pasto não. Veremos que a braquiária tem um papel importante nesse sistema, cujo alicerce se assenta com um procedimento inusitado também. Uma boa lavoura de café só vai para frente se tiver, entre outros, 2 elementos essenciais, cálcio e enxofre. Esses 2 minerais estão contidos num produto chamado gesso agrícola. Todo cafeicultor aplica gesso agrícola. E a quantidade padrão fica em torno de 1.000 quilos, 1 tonelada por hectare. Aqui a aposta é no exagero da dose. 28 toneladas por hectare, ou seja, 28 vezes mais gesso que o usual é o que se aplica aqui. Todo mundo pensava, alguns chegaram a comentar, que as nossas lavouras iriam até morrer dentro de 10 anos. Já faz mais de 10 anos que essa aplicação maciça de gesso começou. E as lavouras, o agrônomo garante, não só reagiram bem, como apresentam boa produção agrícola contínua. Pergunto ao Alessandro por que não usar o calcário, como é comum quando se pretende corrigir solo encerrado como este. Já está provado, se a gente pegasse um calcário e arasse, incorporasse ele a 1 metro de profundidade, nós teríamos um efeito semelhante ao do gesso. Só que na prática é inviável você fazer uma incorporação dessa, seria um custo inviável para o produtor. Então o gesso faz isso num custo economicamente viável para nosso sistema de produção. Esse tanto de gesso que muita gente considera absurdo, repito, são 28 toneladas por hectare, Alessandro diz que é dose de longo prazo, para 10 anos no mínimo. E o X da questão é o seguinte: o calcário é imóvel. Se o solo não for revolvido, demora para fazer efeito.
O gesso, que nada mais é do que sulfato de cálcio, já tem a propriedade de se infiltrar terra abaixo e ainda leva consigo nutrientes para a profundidade, desde a implantação da lavoura. Você que está mais familiarizado com o jeito tradicional de conduzir uma lavoura de café pode estranhar o que vai ver agora. Alinhamento morro abaixo, sem curva de nível e alocação de mudas no sistema de plantio direto. A aração, a gradiação já foram feitas um ano antes, por ocasião disso que agora aparece um pasto. É a braquiária ciliada para proteger o solo. O capim evita a erosão e aumenta a captação de água. E só depois de o campo formado é que se vem com as mudas. Esta é uma fase da qual os animais não participam. São 2 tratores. Um abre o sulco e aí sim, a 60 centímetros de profundidade, faz-se a aplicação de calcário, fósforo, boro e zinco. Atrás vem a plantadeira, que injeta adubo nitrogenado de liberação lenta no fundo do sulco e fixa a muda com saquinho e tudo. Porque o saquinho, olha, tem 86 furos para emissão de raízes. Na fase pós-plantio e início de crescimento, também sai do figurino o seguinte. Por volta dos 4 meses de idade, num procedimento que já foi muito criticado, o misteira faz murundu na linha, chegando terra gorda ao pé. Além de nutrir, protege o caule e fecha portas para doenças. E aí vem a adubação. Não se faz aquela tradicional aplicação de esterco. Aliás, aqui não se usa esterco. O próprio sistema, veremos, produz sua matéria orgânica. O que é adubado em área total é o capim. Doses generosas de 20-0-20, nitrogênio e potássio. Rapidamente, o capim cresce e é roçado. A massa verde vai atuar como fertilizante do café. A seguir, você vai ver o resultado desse sistema, raízes do café passando dos 2 metros de profundidade e as outras importantes tarefas que ficam a cargo das mulinhas. Até já! Na sequência da reportagem sobre o uso da tração animal na moderna produção de café, vamos ver o que está na base do sistema de cultivo dessa fazenda que o Nelson visitou na Serra da Canastra. Ellen, imagine um pé de café pelo avesso. Para entender os efeitos da alta gessagem, conheça agora quem inspirou a ideia. Olha, é uma aula de fisiologia de solo e de planta. Numa das ocasiões em que visitamos a fazenda, estava no pique da estiagem. Vegetação seca, paisagem pendendo por cinza. Os cafezais vizinhos sentindo bastante, com a folhagem meio sem vida, amarelada. No entanto, os talhões, conduzidos do jeito que estamos vendo, se apresentavam saudáveis. Um verde intenso, tanto o café como o capim entre leiras. Compare aqui a diferença, olha. Parece até que é lavoura irrigada, né? E, na verdade, não deixa de ser. As plantas estão se auto-irrigando, buscando água no subsolo de uma região para a qual antes ninguém dava nada. Para descrever como essas terras seriam pobres e impróprias para a agricultura, antigamente se dizia que no Cerrado até a saúva passava fome. Uma das pessoas que contribuíram para desmistificar essa ideia foi o agrônomo José Pérez Romero, cafeicultor, pesquisador por conta própria e consultor, mentor do Alessandro nesse sistema que estamos mostrando. Qual é a mágica do gesso? O que ele faz no solo para que a gente tenha esse resultado extraordinário que a gente vê aqui? Ele procura as argilas dispersas que estavam entupindo os poros, certo? E granula. Sei. Procura. Com isso abre uma porosidade muito maior. Que antes era muito baixa e que a raiz tinha tremenda dificuldade de atravessar. Pelas explicações do professor Romero, dá para entender que o gesso age como um escultor. Ao penetrar na terra dura e empedrada, ele vai abrindo orifícios, reconfigura as camadas do subsolo. E um ótimo solo, relembro, é 50% de poros com água ou ar. Certo.
dizer, os dois elementos fundamentais para as raízes, água e oxigênio. O solo poroso, floculado, passa a funcionar como uma esponja. A chuva que cai fica retida pelo capim e vai penetrando devagar, encontrando abrigo para se acomodar. O terreno vira uma espécie de caixa d'água. Na verdade, enquanto todo mundo está olhando para o céu, buscando chuva com São Pedro, o senhor foi buscar lá embaixo, no subsolo. Buscar água lá no fundo. No São Pedro não posso fazer nada, né? Sei. Com ele eu não posso fazer nada, ele fala o que bem entende, né? Mas quando ele joga água eu posso segurar. Sei. Segurar água aqui é vital porque, embora a região registre uma ocorrência de chuvas de 1.500 milímetros por ano, no período seco, que vai de maio a outubro, não chove 50 milímetros. Fato que se agrava por causa de um outro fenômeno chamado de evapotranspiração. O vaporzinho que está constantemente saindo do solo e das plantas. Nesta época aqui é ao redor de 3 milímetros por dia. Portanto, 3 milímetros por dia são 30 mil litros por hectare, por dia. Faça a conta. 30 mil litros por 300 hectares, que é o tamanho da fazenda, dão 9 milhões de litros por dia. Vezes 180 dias, dá uma evapotranspiração de 1.620 bilhões de litros no período seco. Isso equivaleria a 150 mil carros-pipa. Como repor essa perda, considerando que em 80% um pé de café é composto basicamente de água? Em 2007, com a seca grave, nós ainda encontramos água a 1 metro, mas tem horas, tem solos que essa água só vai estar a 2 metros. Aí a importância de nós aprofundarmos o sistema reticular o máximo que a gente puder. Quando esse sistema começou, muitos agrônomos, duvidando da prática, perguntaram: será que o gesso não vai levar para baixo todos os nutrientes que ficam na parte mais alta do solo? Bem, entre essas duas leiras, nós pedimos que fosse aberta uma trincheira para a gente ver a parte oculta, a chamada metade escondida da planta. Vamos ver o que está acontecendo no subsolo do cafezal. É uma cabeleira robusta, em cada palmo milhares de raízes e radicelas. Quem prestou atenção e guardou o conteúdo das aulas de biologia, há de se lembrar que essa ramagem é a estrutura de 2 sistemas vasculares chamados de xilema e floema. O xilema